Eu tô com uma dúvida aqui cruel. Estava lendo um artigo e falava muito sobre o PN, deixa eu ver aqui, sobre o PNP, que era menina. E aí eu queria saber um pouquinho como é que funciona o PNP no SUS, como é que... Legal, ótima pergunta. O PNP, que a Adriana está falando, gente, é pré-natal psicológico, tá? Então, existe essa técnica de pré-natal psicológico, e ela é uma técnica que é utilizada justamente pelo psicólogo perinatal para poder evitar alterações emocionais significativas, né? Para o pós-parto. Então, é para evitar depressão pós-parto, coisas assim. Mas também é possível utilizar essa técnica na gestação para prevenir o agravo, né, da doença. Também, porque muitas vezes a pessoa ela tá no segundo trimestre bem, mas no terceiro trimestre algo acontece e ela vem apresentar alguma alteração emocional significativa. Então serve para gestação também, não só para o pós-parto, tá bom? Então, olha só, essa é uma técnica que, apesar dela existir desde a década de 80, tá? Que as professoras Maria Tereza Maldonado e Fátima Bortoletti já utilizavam, tá? Então, apesar de ser algo lá da década de 80, elas utilizavam, mas elas usavam outro nome. Era grupo psicoprofilático, né? Então era um nome muito grande, muito feio, assustador, né? Olha, você vai fazer parte do nosso grupo de psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal? Meu Deus do céu, que é isso? Tô fora, quero não, posso não, minha mãe não deixa não, né? Fugia, o negócio não tinha condição. E aí, segundo a professora Fátima Bartoletti, né, segundo o que ela conta, um dia uma das suas clientes disse assim para ela: eu já sei qual é o nome disso que você faz com a gente. Era um grupo de gestantes, né, que ela sempre estava debatendo algum assunto com elas para prevenir que elas viessem apresentar depressão, ansiedade no pós-parto. E aí ela fala assim, como é que é o nome? E aí a moça fala assim, isso é um pré-natal psicológico. E aí ela viu que o nome ficou legal, as outras colegas concordaram, acharam que o negócio estava bem melhor do que psicoprofilaxia do ciclo gravídeo puerperal, né? Então ficou melhor esse nome e aí então começaram a utilizar, tá? Aí a professora Fátima Bortoletti, ela escreve lá alguns capítulos de livro e inclusive usa esse nome, né? Mas a gente tem hoje, né, publicações sendo feitas, realizadas, né, principalmente pela professora Alessandra Reis, tá certo? Que tem divulgado bastante aí também o pré-natal psicológico. Inclusive, eu tenho 2 artigos com ela publicados, né, a respeito desse tema. E olha só, isso, pesquisa sim. Só que olha só, você perguntou como que está o pré-natal psicológico nas unidades básicas de saúde. Agora eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não tem, não tem, não tem, não tem, tá? Não tem. Por que que não tem? Porque para você poder praticar o pré-natal psicológico, você precisa ser uma psicóloga perinatal, que você precisa ter todos os conhecimentos importantes, necessários sobre saúde mental materna, características do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, entender dos transtornos do puerpério, entender de parto, entender de amamentação, desenvolvimento, uma série de assuntos, né? Que não é qualquer psicólogo que tem conhecimento. Não basta só fazer psicologia do desenvolvimento ou psicologia do ciclo vital lá na faculdade, que você vai ter o conhecimento necessário para isso. Então, como a gente só consegue saber um pouquinho de gravidez, parto e pós-parto nessa disciplina, né? E às vezes muita gente fez essa disciplina há mais de 50 anos, ou muitos anos, ou às vezes fez há pouco tempo, mas não foi com professor, assim, que deu tanta ênfase e tal. Então as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Então os psicólogos que acabam trabalhando nas unidades básicas de saúde, em geral, são psicólogos que estão atendendo a população geral e não dando esse foco, né, de pré-natal psicológico para gestantes. Às vezes eles até fazem grupos de gestantes, né,
levam algumas informações, mas muitas vezes ainda não informações de um pré-natal psicológico para realmente com o objetivo de evitar uma alteração emocional significativa. Mas hoje a gente também tem psicólogos que têm o título de psicólogo perinatal, que já está estudando isso há algum tempo, tá? E que já estão trabalhando com isso há algum tempo. Então, esses psicólogos, sim, e que trabalham em unidades básicas de saúde, esses sim estão fazendo pré-natal, tá? Então, se eu puder chutar 1% ou menos, 1% ou menos das unidades básicas de saúde do nosso país tem pré-natal psicológico, entende? Percebe? Nossa. Porque a gente ainda não tem psicólogo perinatal suficiente no nosso país para isso. Então, como a gente não tem, e pessoas formadas, pessoas que fazem curso de pré-natal psicológico, como que se faz um pré-natal psicológico, é que a gente não tem esses profissionais nas unidades básicas de saúde. Então, por exemplo, a minha luta, eu criei o Mater Online, por exemplo, justamente para isso, para formar o maior número de psicólogos perinatais possível. Porque a minha luta é justamente essa, que em cada unidade básica de saúde desse país tenha um psicólogo para fazer o pré-natal psicológico, entende? É essa a minha missão, é isso que eu pretendo. É por isso que eu crio o canal no Telegram, é por isso que eu venho com essas lives aqui, é por isso que eu distribuo e-book. Então, é por esses motivos que eu faço isso, para que a gente possa ter mais psicólogos, né, que tenham esse tipo de conhecimento para oferecer esses trabalhos. Porque o que a gente tinha até pouco tempo atrás? Uma classe de psicólogos da elite, ou seja, o psicólogo perinatal é aquele que só ia atender aquela mulher que podia pagar acima de R$200, né? E a classe B, C e D, que não tem condições, né, de pagar um valor como esse, ou até mais barato, R$120, não tinham condições de fazer um pré-natal psicológico ou receber, né, informações importantes aí sobre isso.